Olá, meninos e meninas da Escola José Ponciano, bem-vindos. Mais uma aula de História com o professor Ricardo. Vocês que não me conhecem, Ricardo Silva, professor aqui da Rede Municipal de Rio Real. Estamos aqui de volta depois de uns 15 dias aí sem gravar a videoaula, mas as atividades remotas continuaram e agora a gente precisou voltar para o vídeo. Tudo bem, eu considerei importante, mas antes de começar a explicar, meninos, eu gostaria de conversar com vocês duas coisas. Primeira, parabenizar evidentemente aqueles meninos que estão seguindo a rotina de estudos, embora algo diferente, mas na síndrome de Poliana, se a gente aprendeu algo de bom desta pandemia, é isto. Nova forma de estudar, nova forma de ensinar, inclusive. Estamos nos lançando a algo diferente. Segunda coisa que eu preciso colocar, meninos, é o seguinte: vocês vão receber um único capítulo. Este capítulo ele vai valer para as duas próximas aulas. Aliás, duas não. Esta e para outra. Esta aula intitulada Revolução Cubana e a outra Revolução Chinesa, mas estará incluída num só capítulo. Tudo bem? Eu decidi separar para que a gente não misture as coisas. O que é Cuba é Cuba, o que é China, embora seja a Revolução. Um único capítulo e as atividades. Desta você terá uma síntese e eu vou ver algo mais que a gente vai lançar a partir de amanhã na aula. E Revolução Chinesa uma outra atividade. Mas é preciso que a gente não confunda as coisas, alhos e bugalhos, é por isso que eu decidi separar. Até porque também Revolução Cubana é um conteúdo relativamente curto, eu acredito que eu não vá falar nem 20 minutos. Como o conteúdo é bastante simples, vocês vão compreender, faz a leitura, assiste a aula, se não entender, manda um zap, conversa comigo aí no direct e a gente vai se resolvendo para que vocês sofram o mínimo possível. Essa é a tentativa, tudo bem? Vamos lá? Começar o trabalho de hoje? Beleza. Revolução Cubana. Quem já está habituado, como vocês estão habituados comigo, vocês sabem que eu tenho uma preocupação que nós não repitamos o que a gente ouviu falar, de qualquer forma. Estudem. Há uma modinha, quando algo está ruim, quando a gente critica algo do governo, vá para Cuba. Pessoas, por favor, vamos melhorar. É preciso que a gente compreenda que cada país, cada organização social, ela tem suas vantagens e desvantagens, ela tem suas características próprias e elas devem ser respeitadas. Agora, para respeitar, é preciso conhecê-las. É não falar bobagem por aí. Estudem. Estudar história e geografia, conhecer as diferenças sociais. Tudo bem? Incluindo de Cuba. Hoje, Cuba é um país socialista, claramente socialista, não há como discutir. Porém, neste período aqui, meninos, não tinha nada de socialista, era outra situação. Ela vai se declarar socialista a partir de 61, então não é o conteúdo aqui. O conteúdo é a Revolução Cubana. Eu chamo vocês a isso, para que a gente possa compreender, para que a gente possa estudar um pouquinho, para evitar de repetir as coisas pelo ouvir falar sem conhecimento de causa. Tudo bem? Ora, Revolução Cubana, contexto histórico e antecedentes. São a mesma coisa, não. Em que contexto histórico é que acontece a Revolução Cubana no último conteúdo que nós estudamos? Qual foi? Guerra Fria. Aquele conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética. Capitalismo versus socialismo. Em Cuba, meninos, se vocês lembrarem bem, eu coloquei para vocês que vai haver alguns conflitos, alguns ensaios entre Estados Unidos contra a União Soviética. Guerra do Vietnã, Guerra das Coreias. Mas é aqui, em Cuba, que vai haver o período mais tenso da Guerra Fria, que é a crise dos mísseis. Nessa crise dos mísseis, Cuba, geograficamente, meninos, se vocês olharem o mapa, vocês vão ver que é muito próximo. É o quê? 170 quilômetros de mar? Né? Muito próximo. Então, a União Soviética instaurou lá mísseis para atingir os Estados Unidos. Os Estados Unidos também tinha. Então, essa crise aí entre os dois países ficou bem tensa aqui em Cuba. Tudo bem? É por isso que é importante que a gente coloque aqui o contexto da Guerra Fria. Depois de muito tempo, de muita negociação, não houve conflito, mas quase que os dois países se enfrentam.
Como antecedente, eu trago para vocês a Guerra Hispano-Americana, que vai ter como resultado a independência de Cuba. Agora, a independência de Cuba em relação à Espanha. Vocês sabem isso aí, a questão de colonização, Portugal, Espanha, uma série de países. A Espanha tinha vários, Argentina, Paraguai, Uruguai, as ilhas do Caribe, incluindo Cuba. O processo de independência de Cuba, meninos, ele vai ser um pouco mais demorado. Ele vai ser em 1898, quase 1900. Então é um país relativamente jovem de independentes. De independência porque a existência dela há 6.000 anos antes de Cristo já se tem relatos históricos de Cuba. Mas essa guerra aqui, quando os Estados Unidos vão alegar que um navio deles foi afundado pela Espanha e vai gerar uma guerra aí, nessa guerra Cuba vai se soltar das amarras dos Estados Unidos, porém ela vai continuar nas amarras dos Estados Unidos. Então, que independência é essa? Eu coloco para vocês aqui, eu não coloquei, mas tem no livro de vocês, eu acredito, que é a questão da emenda Platt. A emenda Platt ela vai ser o quê? Os Estados Unidos, na Constituição, agora veio um absurdo desse, na Constituição de Cuba, os Estados Unidos eram autorizados a intervir militarmente, caso se sentissem atingidos de alguma forma. Tem cabimento um negócio desse? Então, essa situação aqui, inclusive essa emenda, autorizava aluguéis das terras que dessem lucro, das terras que fossem interessantes para os Estados Unidos. E a população sofria. Então você veja a situação. Beneficiava os ricos e os americanos, a pequena elite cubana, pequeníssima elite cubana, e os Estados Unidos. E o resto da população afadada à falta de escolas, à falta de medicação, à falta de moradia. Então era essa situação de Cuba antes da Revolução. Aí a gente precisa compreender Revolução como um processo. Porque não é de uma hora para outra, meninos, que Fidel Castro vai acordar e vai dizer vamos fazer uma revolução. Não foi assim. Dá uma diminuída aqui por cada moto. Pronto. Não foi de uma hora para outra. Ele não acordou, vou revolucionar. Não foi assim. É um processo. É preciso que a gente compreenda. Antes de eu começar a explicar isso aqui, meninos, eu gostaria de deixar bem claro para vocês, baseado em estudo, baseado em história e não em achismo, que o movimento Revolução Cubana não tem relação nenhuma com o socialismo. O país, Cuba, vai se declarar socialista depois de 61. Antes, esse movimento aqui era um movimento nacionalista anti-imperialista. Nacionalista porque a riqueza de Cuba era para ser dos cubanos. Anti-imperialista porque já nos libertamos da Espanha, precisamos nos libertar também dos Estados Unidos. Era esse o movimento. Não era um movimento socialista, marxista, nada disso. É preciso que a gente compreenda para não repetir bobagens. Estudemos história, estudemos geografia, não dói. Compreender a Revolução como processo é isso aqui. Além dessa situação toda que eu já narrei para vocês, a população como vivia, a população que passava de um país para o outro, Cuba sem autonomia como país, além de toda a situação da população analfabeta, o analfabetismo, a falta de moradia, falta de medicação, falta de tratamento médico, saneamento básico, além de tudo isso, nós vamos ter isso aqui. É uma democracia frágil. Cuba era uma democracia frágil. Se valendo dessa democracia frágil, Fulgêncio Batista, ele vai dar um golpe para continuar no poder em Cuba. E este golpe aqui, ele vai ser apoiado, como eu já disse, pelos Estados Unidos. Por quê? Porque lá em Cuba havia exploração do serviço de cassinos, do turismo, das indústrias, das grandes indústrias instaladas em Cuba, pertenciam aos Estados Unidos. Siderurgias, as exploradoras mineradoras pertenciam aos Estados Unidos. Fulgêncio Batista vai dar um golpe, ele perde a eleição e ele vai dar um golpe militar para ele poder permanecer no poder. Em 1952. É aqui que é o começo do processo revolucionário.
além do sofrimento que a população já vivia, eu vou ter um golpe que é uma afronta à democracia que estava começando agora. Menos de 50 anos. A partir daí, Fidel Castro, junto com outras pessoas, é uma centena, 120, aproximadamente 120 pessoas, elas vão se organizar e buscar confrontar, buscar enfrentar Fulgêncio Batista. Como? Vão promover em 1953, em 26 de julho, que vai dar nome a esse movimento, 26 de julho de 53, o assalto ao quartel de Moncada. O que é que eles queriam nesse quartel de Moncada? Eles queriam roubar as armas do governo para enfrentar o governo. Mas não deu certo. A maioria vai ser morta, outros vão ser presos. Como vai ser o caso de Fidel Castro, ele vai ser preso, vai ser condenado a 15 anos de prisão. Mas ele não vai cumprir os 15, ele vai, depois de 2 anos, enfrentando muitas críticas. Fulgêncio Batista ele vai ser exilado. Eu coloquei aqui anistia, mas também vai ser anistiado porque Fulgêncio Batista vai enfrentar muitas críticas ao seu governo, a essa perseguição que ele faz à oposição, e ele vai se exilar no México. No México ele vai ter contato com as ideias de Che Guevara. Vai se organizar um movimento para voltar para Cuba, para libertar Cuba da influência de Fulgêncio Batista e dos Estados Unidos. É isso aqui, o nacionalismo e o anti-imperialismo. Em 56 eles voltam para Sierra Maestra. Sierra Maestra é uma região bem extrema de Cuba. Cuba é uma ilha bem menor que o Brasil. Então eles vão se alojar nessa região e vão se organizar a partir dos ideais de Che Guevara, que é o forquismo. O forquismo vai ser o que, meninos? São comunas, são guerrilhas, as pessoas, os agricultores, os pequenos, a população que sofria, elas vão se aliar ao ideal de Fidel Castro, ao ideal de Raul Castro, ao ideal de Camilo Cienfuegos, eita espanhol lindo, e de Che Guevara. Eles vão ser ensinados táticas de guerrilha, de atirar, de se esconder, de invadir. Essas táticas de luta mesmo, de guerra, vão ser ensinadas a essa população e elas vão ser espalhadas. Então não é de uma hora para outra, como eu já estou dizendo a vocês. Em 56 começa esse movimento lá, o forquismo. A característica é o forquismo, caso vocês vão fazer uma prova e apareça, lembrem disso aí. E depois de 2 anos de luta, o exército de Fulgêncio Batista ele vai ser vencido. Quando esse exército dele é vencido pela guerrilha cubana por quê? Porque não teve apoio de outros governos. O apoio foi da população mesmo, do trabalhador rural, daquela pessoa que tinha sua propriedade e não poderia produzir porque os Estados Unidos comprariam se tivesse algum interesse mineral. São essas pessoas que vão dar apoio ao movimento de Revolução Cubana, não é o governo, outro governo dos países. Fulgêncio Batista, em 59, vai ser deposto e vai começar uma nova forma de governo em Cuba. Eita, tem até música agora. Essa nova forma de governo em Cuba vai... Para vocês verem, meninos, antes de eu esquecer de falar isso com vocês, para justificar por que é que se estuda realmente a Revolução Cubana. Se estuda por isso, porque de todos os países latino-americanos, aliás, latino-americano não, de todos os países da América, o único país que se posicionou contra a forma capitalista de gerir, contra a forma capitalista de gestão, foi Cuba. É por isso que ele é considerado, até hoje, uma ameaça ao capitalismo. Porque é o único país que se posicionou de forma distinta. Você veja que do Uruguai ao Canadá, a forma de gerir é a mesma. Você vai modificar a forma de eleição, mas você vai ver que sempre é aquela mesma preocupação. Porém, Cuba não. Cuba vai começar a questão da economia planificada, a questão da reforma agrária, de direito à população. Hoje a gente sabe que não. Vou dizer que Cuba é mil maravilhas? Claro que não é.
Mas eu estou falando aqui nesse período em que eles buscaram fazer a revolução. Esse período era de garantia de direitos, de garantia de propriedades. É isso que eles buscavam, era confrontar o interesse daqueles que só queriam enriquecer. Tudo bem. Quando o Fulgêncio Batista ele é deposto, vai começar o governo de Fidel Castro. Che Guevara já não vai estar aí, ele já vai estar em outros países da América Latina, mas o irmão dele, Raul Castro, vai estar lá junto. Medidas de Castro vai ser o quê? Eu coloquei algumas medidas adotadas pelo governo, porque ele vai ser primeiro-ministro de Cuba. Ele coloca a reforma agrária. O que é a reforma agrária? Você pega propriedades que estão sem produção e distribui para quem vai produzir, para o pequeno produtor. 200 mil famílias foram beneficiadas com essa reforma. Então essa população vai achar bom ou ruim? Pensem comigo. Claro que vai achar bom. Eu coloquei aqui 50% dos aluguéis. Mas não é só dos aluguéis não, viu meninos? É importante que a gente coloque que esse 50% de redução é naquele serviço que era considerado essencial. Abastecimento de água, telefonia, eletricidade, moradia, no caso dos aluguéis. Uma redução promovida pelo governo, 50%, porque era preciso que a população tivesse acesso a isso. Coloquei ali a nacionalização. Nacionalização é o quê? Aquelas indústrias que eram apoiadas pelos governos anteriores, que permitiam que os Estados Unidos enriquecessem, a partir de agora pertenceriam ao governo cubano. Isso é nacionalização. A Venezuela inventou de fazer um negócio desse aí mais recentemente, mas o que acontece em Cuba e o que acontece em Venezuela é totalmente distinto. Não vamos confundir. Essas medidas aqui, adotadas por Fidel Castro, confrontaram diretamente o interesse dos Estados Unidos. Tudo bem. A partir desse confronto de interesses, os Estados Unidos, a partir de 61, eles vão aplicar algumas sanções gradativas. Essas sanções de que forma? Cuba vendia muito açúcar, produção açucareira para os Estados Unidos. Eles vão boicotar essa produção, vão aplicar medidas militares, inclusive, contra Cuba. Então, na minha concepção, e se vocês estudarem história, vocês vão talvez concordar ou não, é o direito de vocês, Cuba vai se alinhar muito mais à União Soviética, aos comunistas, em função dos Estados Unidos do que da própria Cuba. Porque essas sanções e essas punições que são aplicadas a Cuba vão levá-la a precisar ter a quem vender. Minha produção eu vou vender a quem? Naquele momento, no contexto de Guerra Fria, o inimigo maior dos Estados Unidos era a União Soviética, então ele se alinha. E a partir daí, todo vai se desenrolar entre Cuba e União Soviética para confrontar os Estados Unidos. Vai ser uma série, a crise dos mísseis, como eu já coloquei para vocês, e a cada alinhamento entre Cuba e União Soviética, Cuba vai sofrer ainda mais. Na crise dos mísseis, ela vai ser dissolvida a partir daí. A União Soviética se compromete a tirar os mísseis de Cuba, desde que os Estados Unidos não ataquem Cuba sem motivo, se Cuba não der causa para esse ataque. As sanções econômicas continuam até hoje, já houve até uma redução, mas isso aí não é questão da Revolução Cubana, isso aí vocês vão ver no governo Fidel Castro, que não é o assunto para agora. É isso, meninos. Acho que a Revolução Cubana foi abordada. Eu creio que vocês tenham compreendido que é um movimento de cunho nacionalista e anti-imperialista, de participação da população, liderado por Fidel e Raul Castro, Che Guevara, que depois vai embora, Camilo Cienfuegos, e principalmente população. Não acreditem, não difundam e não coloquem na cabeça que é um movimento socialista, porque não é. Ele vai se declarar socialista depois de 61. Coloquei para vocês os antecedentes e eu espero que vocês tenham compreendido. Se restar alguma dúvida, manda no zap, conversa aí no Face, a gente vai esclarecer. No mais, um cheiro e um queijo e até a próxima aula.